Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, abordando o tema dificuldades de aprendizagem na escola, né? Onde já foi falado, o que é aprendizagem, como ela ocorre no cérebro, né? Já foi falado alguns tipos de dificuldades, já foi falado também da diferença entre dificuldade, transtorno, distúrbio, doença, síndrome, inclusive já até falou um pouquinho sobre os tipos mais comuns, né, desses transtornos, desses distúrbios, dessas dificuldades, mas eu hoje também vou estar falando um pouco mais sobre isto, certo? Porque isso precisa ficar muito bem claro para vocês, muito bem mastigado, para que vocês possam levar esse conhecimento para toda a vida, tá bom? Porque uma das estratégias da aprendizagem eficaz é relacionada à questão da repetição, Então, quando você insiste em falar sobre algo, insiste em estudar sobre algo constantemente, você pode ter certeza que o seu cérebro vai ser forçado a guardar aquele conhecimento, aquele saber para toda a vida. Então ele vai guardar não na memória de curto prazo, mas sim na memória de longo prazo. Porque, como eu falei para vocês, existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, vamos nos esforçar para que esses conhecimentos desse curso possam estar armazenados na memória de longo prazo. Porque é um aprendizado que eu acredito que vale muito a pena, certo? Para vocês, assim como também é para mim, é um assunto que eu gosto bastante de estudar. Porque eu acredito que uma das missões do Senhor nas nossas vidas é nos colocar nesta terra para fazermos a diferença. Independente da área que você escolha para trabalhar, para você viver, que uma área que você gosta, independente de qualquer coisa, eu acredito nessa questão de que você pode sim ajudar, né, a mudar o mundo de alguma forma, a ser a diferença no que você faz, certo? E essa questão, esses conhecimentos, eu acredito que de algum modo vai fazer a diferença na vida de cada um que está aqui participando e me ajudando. Se você já deixou seu comentário lá no grupo do WhatsApp, muito obrigado pelos seus comentários. Mas se você ainda não deixou, por favor, me ajude, deixe seu comentário, porque seu comentário para mim é muito importante, tá? Para eu estar concluindo aí a minha faculdade, tá bom? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, certo? Ou lá no grupo do WhatsApp, você que escolhe, certo? Então é isso, pessoal, sem mais delongas, vamos continuar com nossos assuntos, mas antes de mais nada, eu quero que vocês entendam aí um conceito muito importante que talvez a gente vai estar falando, não sei se nessa aula, mas talvez nas outras, sobre essa questão do sinal e do sintoma, porque cada dificuldade, cada transtorno, cada distúrbio, síndrome, vão nos apresentar sinais ou sintomas. E é preciso que vocês, assim como eu também, né, aprenda, entenda direitinho qual é a diferença, para que a gente consiga identificar qual é qual, tá bom? E de uma certa forma ajude, né, quem estiver apresentando determinados sinais que a gente vai estar falando aí depois, desses transtornos, desses distúrbios, dessas dificuldades de aprendizagem, para que essa pessoa, se for um pai, uma mãe, venha tomar as devidas providências para levarem os seus filhos aos profissionais e faça logo o possível para que haja logo uma intervenção, né, dos profissionais, um tratamento adequado para essa pessoa, para essa criança, tá bom? Vamos continuar. Vamos estar vendo aí agora? Presta atenção. Para entender o que é sinal e o que é sintoma. Quando a gente fala de sinal, é tudo aquilo que conseguimos perceber sem que de fato o paciente se comunique com a gente. Por exemplo, um edema. Eu não preciso que o paciente chegue para mim e fale que ele está com a perna edemaciada, porque eu já consigo observar. Isso é característico de um sinal, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue observar. Quando eu falo de sintoma, é tudo aquilo que o paciente me relata, o que eu não consigo observar, como por exemplo, dor de dente,
dente, dor de barriga. Dor, em geral, é um sintoma que o paciente me relata e normalmente é muito subjetivo. É o que o paciente está me dizendo. Eu não consigo aferir a dor do paciente precisamente, porque é uma coisa muito subjetiva. O vídeo de hoje foi bem curtinho, só para tentar diferenciar o que é sinal e sintoma. Vocês viram aí, gente, a diferença entre sinal e sintoma? Sinal é tudo aquilo que nós conseguimos observar no outro, certo? Por exemplo, febre. Apesar de que a febre a gente não consegue ver aos olhos nus, né? Muitas vezes, a olho nu, o que acontece? A gente encostando a nossa mão, usando o nosso tato na pessoa, a gente vai conseguir sentir, né, a temperatura deste corpo, dessa pessoa, se está quente ou não. E com base nisso a gente identifica a febre como um sinal, certo? Um sinal de que algo está acontecendo. E no caso do sintoma, o sintoma é algo que a pessoa está sentindo e a gente não consegue identificar aos nossos olhos, né? Então não pode ser observado o sintoma. Então por isso que é preciso entender direitinho essa diferença, porque a gente vai estar falando de alguns transtornos, né? Alguns tipos de transtorno, alguns tipos de distúrbios, certo? E específicos, os mais comuns, né, da atualidade, que infelizmente, tem acometido aí muitas crianças no nosso Brasil, no mundo, e que a gente precisa ter esse conhecimento e identificar a diferença entre sintomas e sinais de cada um deles, certo? Para que, de algum modo, consigamos aí usar dos nossos conhecimentos e com base na nossa observação, possa ser feita aí logo uma intervenção com essa criança, o quanto antes, né? Um tratamento adequado para cada um, porque como eu falei, cada caso é um caso. Não é porque, aqui para nós, vamos supor a situação de 5 crianças. Essas 5 crianças, vamos supor, cada uma apresentou sinais vamos supor, a gente vai estar falando depois, de autismo, né? Que é muito comum hoje termos crianças que apresentam autismo. Vamos supor que cada uma delas apresentou sinais de espectro autista e cada uma foi, depois das observações, das intervenções, das análises, né, que precisa ser feita aí com elas, com psicopedagogo e outros profissionais, né, verdadeiramente chegou-se a um diagnóstico de que elas têm autismo leve. Cada uma tem autismo leve. Mas eu vou te dizer, cada uma tem autismo leve? Elas vão se comportar da mesma forma? Não. Cada uma vai se comportar de uma forma totalmente diferente da outra. Ainda que alguns sinais sejam semelhantes, cada uma vai apresentar sinais diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes, né? Então, por isso que o autismo é considerado um transtorno, porque é algo verdadeiramente que transtorna não só a vida daquele indivíduo, daquela criança que está passando por isso, como também a vida da família, dos responsáveis, que eu vou te dizer, gente, é como se virasse tudo de cabeça para baixo. Eu não tenho filho, né, que possui autismo, mas eu já vi alguns casos e eu tenho um caso na minha família, a minha tia, que ela tem um filho que teve esse diagnóstico, né, que tem esse diagnóstico de autismo leve, e eu percebo quão difícil é para ela ter que administrar a vida dela, o casamento, o trabalho, né, e ter tempo de se cuidar e de cuidar da saúde e, claro, né, gente, não deixar o filho desassistido. Então, é algo muito difícil, a gente vai estar falando disso mais à frente, sobre as questões dos sinais e sintomas de cada transtorno que a gente vai estar falando, de cada distúrbio. Mas eu quis deixar bem claro que é a diferença entre sinal e sintoma, porque a gente, como eu falei, a gente vai estar falando também mais um pouco sobre o que é dificuldade, o que é transtorno, o que é distúrbio, porque precisa se
guardar esse entendimento na nossa mente, tá bom? No nosso cérebro. Vamos lá? Para a psicopedagogia e a psicologia, é comum a gente usar o termo dificuldade de aprendizagem para definir, né, impedimentos que estão relacionados a um problema externo da criança, do adolescente, do adulto, enfim. Então, geralmente a gente usa esse termo dificuldade de aprendizagem para definir isso aí, esses impedimentos, né, essas dificuldades de verdade que estão relacionadas a um problema externo à criança, ou seja, não é algo que parte de dentro para fora, é algo que parte de fora para dentro. Então, dificuldade a gente define como isso aí, como esses problemas externos que acabam sendo levados para o nosso interior e que nos impede, nos prejudica, né, na questão da aprendizagem, no processo de aprendizagem. Onde, à medida que esse indivíduo passa por um profissional, o profissional constata que é uma dificuldade apenas, né? Então, se o professor, como a gente está falando da questão da escola, o professor ele precisa ter esse olhar atento, certo? O pedagogo, o professor, né? O profissional ali de educação que está ali no entorno da sala de aula, ele precisa ter esse olhar mais sensibilizado com a questão dessas dificuldades que ocorrem no dia a dia de cada aluno. Eu sei que o professor ele não é uma máquina, um super-homem com olhar raio laser, não é nada disso. Mas quando a gente escolhe trabalhar com a área da educação, eu acredito que a gente tem que se esforçar para ter esse olhar mais sensibilizado, esse olhar mais humano para o outro. E a partir do momento que o professor está ali, dando a sua aula, e o assunto que precisa ser dado, né, que está ali no plano de aula, e esses alunos precisam aprender e entender o que o professor está falando, à medida que ele vai observando dia a dia, né, alguns comportamentos que estão, de um certo modo, fora do normal, fora do comum. Gente, quando eu falo normal, quer dizer que está fora do comum, viu? Fora do comum, fora do que geralmente é esperado para determinadas idades, ele observando isso, o que ele tem que fazer, né? Ele percebeu que também o aluno não está tendo, como é que se diz, um retorno bacana nas avaliações, nos testes, ou um retorno bacana também na interação com os outros colegas, ou um retorno para com ele mesmo, como professor, como de um certo modo responsável por aquela turma ali daquele momento. Quando ele percebe essas dificuldades, este aluno precisa ser encaminhado com uma certa pressa para um profissional que possa ter esse entendimento em estar avaliando, observando, pesquisando, em investigando a vida geral deste aluno, para que a gente consiga identificar o que está acontecendo. A princípio é tido como apenas uma dificuldade, ou seja, apenas é tido como algo que vem de fora e está cometendo esse indivíduo e está trazendo dificuldade para ele, né, no processo de aprendizagem. Então, a princípio, o diagnóstico de cara olha, fulano está tendo dificuldade em tal coisa, em tal aspecto, ele não está se desenvolvendo de forma legal, parece que ele faz isso, ele faz aquilo. Então eu trouxe ele aqui para você estar dando uma olhada e vendo direitinho o que pode ser feito para que ele venha melhorar, certo? O intuito do profissional, de chamar o profissional, é justamente para que ele venha melhorar e superar aquela dificuldade, certo?
Então, fez as análises com esse aluno, com essa criança. Observou, investigou, fez todos os testes que eram necessários ser feitos para chegar a um denominador comum. Percebeu-se, vamos supor, né, vamos dar um exemplo aqui, que os pais desse aluno brigam todo dia, vamos supor. Brigam todos os dias e falam palavrões, né, de baixo escalão, e aquela violência verbal terrível dentro de casa e tal. Então, de um certo modo, tudo aquilo assusta a criança. E no que assusta a criança, vai causando nela um certo medo de seus próprios pais. Porque enquanto eles deveriam ser a figura de mais confiança e amor para ela, ela não está conseguindo ter mais essa segurança, essa confiança nos seus pais, justamente por conta dessas atitudes dos seus pais. Então isso vai causando um sentimento de medo, de dúvida, de tristeza na criança, e ela vai passando a ficar desinteressada pelos assuntos que são dados, né, em sala de aula, certo? Daqui a pouquinho a gente retorna com a aula para vocês, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima aula. Não deixem de estar assistindo e comentando, tá bom? Até mais, gente. A gente continua nosso assunto.